Dia! E aí, como vocês estão? Já vou convidar a Raquel aqui para a gente começar. Dá o oi dela. Tudo bom com você? Vai participar da live hoje? Você quer conversar sobre o tema de hoje? Raquel? Aê! Nossa, que rápido. Não é? Tá com vídeo? Tô não. Próxima Não, tentativa é desinstalar o aplicativo do Instagram e instalar de novo, ver se mas resolve. eu fiz isso na semana passada. É, né? Então não tem o que fazer, eu acho. Não sei o que tá rolando, mas enfim, tudo bem. E aí, bom dia, como é que você está? Eu tô bem, mas queria estar dormindo. Confesso, hoje é um dia que eu tô meio devagar, sabe? E você, como é que você tá? Bom dia, Denise! Eu, Linda! eu admito que eu tô meio na preguiça também. Eu É, bom tava. dia, Jéssica! Uai, Jéssica. Ai, a Jéssica não apareceu. Ai, É. gente. Mas Ai, que eu saudade! A gente eu tô meio na preguiça hoje também. Eu tava deitada, assim, olhando pro teto, antes de entrar e pensando, nossa senhora, acho que daria pra tirar uma sonequinha, será? Pra não dar É, tempo. é, Pois é. infelizmente. Bom, meu nome é Silvana Machado, eu sou psicóloga, gestalterapeuta, trabalho atendendo adultos com demandas diversas. Sou neurodivergente, agora oficialmente descobri que tô dentro do espectro autista. E aí eu venho trazendo, cada vez que tem aqui o Café Sem Filtro, eu trago um pouquinho mais sobre mim, vocês vão acompanhando e vai juntando esse quebra-cabeça. Se quiserem me conhecer mais, podem acessar meu perfil no Instagram. Tem um link na bio também que você pode saber um pouco mais sobre mim e o meu trabalho. Raquel, se apresente. Bom dia, pessoas. Meu nome é Raquel, sou psicóloga comportamental, atuo na TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Faço atendimentos online focado em adultos. Podem me acompanhar aqui pelo Instagram através da página Psicossurtada, onde eu posto videozinhos, análise de filme, enfim, sobre a vida de forma geral. E é isso, vou explicar um pouquinho o que é esse Café Sem Filtro que nós fazemos toda semana. O Café Sem Filtro é um projeto que eu e Sil iniciamos já. Assim, inclusive, dessa semana completou 4 meses, certo? 4 meses de Café Sem Filtro, onde a gente vem aqui com assuntos da semana, acontecimentos, e nós trazemos tanto a visão da psicologia, né, uma visão mais profissional, quanto uma visão pessoal também, das nossas experiências, né, o que nós entendemos. E é isso. E sobre o que vamos falar hoje, Sil? O tema de hoje é um tema que está presente, assim, permeando todas as conversas que a gente teve até hoje. Masculinidade tóxica. Compartilhe, por favor, descreva o vídeo que começou ali, que trouxe a nossa discussão. Você se lembra qual foi? Não, de qual vídeo? Não lembro, não. Bom, enfim, é porque estava Você tinha mandado um videozinho, eu vou Hum, pegar o outro. Me dê só um segundo. peraí, eu não lembro, não. O que que eu mandei? Bom, enfim, vamos falar um pouco sobre como o patriarcado e a estrutura do que é a masculinidade, a definição do que é masculinidade, tem sido prejudicial não só para as mulheres, mas também para os homens. O quanto isso contribui para uma sociedade que não está legal para ninguém. Quer falar um pouquinho sobre isso, Kel? Eu vou procurar. Não, pode iniciar. Eu só acho que é interessante a gente adentrar do porquê estamos trazendo esse assunto, né? Aqui nas lives, com muita frequência, a gente traz assuntos sobre feminismo, né? Sobre questões de diferença aí de gênero, né? De como os tratamentos mudam e desigualdades, enfim. E eu acho
que é interessante a gente também trazer como o homem é muito afetado também por todo esse conjunto problemático, né? A gente vê muita conversa de como as mulheres são afetadas diariamente, né? Mas os homens também se ferram muito nesse mundo que eles mesmos criam, cheio de regras enfim, de estereótipos. E eu acho que é interessante também conversarmos sobre essa visão de como o homem também acaba se prejudicando muito em vários sentidos por causa desse sistema que nós vivemos atualmente. Eu acho que é interessante isso, mas pode começar, Sil. Eu acabei de me dar conta que, na verdade, eu fiz confusão. O vídeo que eu estava pensando tinha a ver com outro tema. Os acontecimentos dessa semana tiveram várias notícias assim cabulosas, mas isso sempre acontece. Todas as semanas a gente tem notícias desse tipo. E teve uma situação de um psicoterapeuta que abusou ali de suas pacientes. Tem história ali. Na verdade, era das esposas dos pacientes, enfim. É uma situação meio complicada, eu não sei detalhes, eu não li muito a fundo, Quer que eu mas explique hoje um pouquinho? daqui a pouquinho. Mas isso eu vou querer daqui a pouquinho. Tá. Era isso que queria que você explicasse, porque eu sabia que você tinha visto e eu não. Eu achei que era o vídeo, mas o vídeo era outra coisa. Então teve essa situação assim, que reverbera em várias outras situações que a gente vê frequentemente nessa nossa estrutura. Então pronto, que eu traz um pouquinho o caso. Eu acredito que quem é da área já sabe, né, desse BO aí. Nos últimos dias ele ficou bem alta, as pessoas viram bastante coisa, né, sobre essa situação. Ontem, inclusive, ontem eu mandei um áudio para a Sil revoltadíssima falando sobre essa situação. Eu parei para ler o que estava acontecendo. Ai, me arrependi, eu poderia ter evitado esse estresse ontem de noite, mas o que acontece? Temos um psicoterapeuta famosinho aí da internet, que ele ajudava, ou ajuda, não sei se ele está atuando ainda, mas o foco do trabalho dele são homens que possuem vício em conteúdo adulto. E eu não entendi muito bem como que ele chegava nas esposas desses homens. Pelo que eu entendi, se ele o foco eram os homens, mas ele também acabava fazendo o acolhimento das mulheres, né, das esposas desses homens, né, que estavam passando por essas questões. E aí, nesse acolhimento, ele se sentia na liberdade de mandar conteúdos, assim, pelo que eu entendi, não foram nem conteúdos explícitos, mas sabe aquela brecha? A pessoa manda uma fotinho e pergunta assim: o que você acha? Você gostou da minha roupa? Você se relacionaria comigo? Sabe, esse tipo de conversa, né, que não é legal, né? Ele é um profissional, ele não deveria estar falando desse jeito com as esposas dos pacientes dele, né? E Só um parênteses, eu cheguei a ver alguns prints que ele falava explicitamente sobre mandar nudes. mandou nudes, essa Eu parte eu falava pelo menos sobre mandar nudes. Se chegou a mandar, não sei, mas eu li alguns prints. Também não sei se são verídicos, mas Aham. estava no meio dos esposas de que rolaram lá. Mas enfim, era só esse parêntese. Então a gente já entende que foi um pouquinho pior, né? Não foi simplesmente ele dando abertura, tivemos talvez mais coisa aí, mas enfim. Tem uma coisa que eu queria muito trazer, já que entramos nesse assunto, em particular, de dois pontos. Eu não ia trazer isso aqui, mas já que entramos nessa conversa, eu queria muito trazer dois pontos que me revoltam muito dentro desse assunto. A primeira coisa, eu acho que é importante entendermos a diferença de psicoterapeuta e psicólogo, né? As pessoas, elas frequentemente fazem muita mistura, né? De não entender mesmo o que é uma coisa e o que é outra. E isso é muito problemático, né? Por N motivos. O psicólogo, gente, para eu poder me chamar de psicóloga, para se eu poder se chamar de psicóloga, nós precisamos fazer um bacharel de 5 fucking anos, tá? Que foi bem tenso, é estudo, é estágio, é exigente. Para você se tornar psicoterapeuta, você não precisa fazer nada.
qualquer pessoa pode se intitular psicoterapeuta. E até o objetivo é muito parecido, tem a ver com essa questão do acolhimento também, né, etc. Mas o psicoterapeuta não precisa, não tem a obrigação de ter um estudo, uma formação, uma graduação. E, ao meu ver, aí já é muito problemático, né? Então, porque qualquer pessoa pode virar e falar assim, hoje eu vou virar psicoterapeuta. Mas eu sou veterinária, mas eu quero ser psicoterapeuta. E eu posso. Isso é muito problemático, porque esse tipo de coisa acontece muito. E, consequentemente, nós vemos aí inúmeras pessoas na internet falando absurdos, assim, coisas surreais, usando esse título, né? Eu sou psicoterapeuta e as pessoas que estão no momento de vulnerabilidade, ou até pessoas que realmente não entendem, né, o que é uma coisa, o que é outra, acabam caindo em conversas assim, de pessoas que só estão tentando tirar vantagem, ou às vezes nem estão tentando tirar vantagem, mas é que elas não sabem o processo, elas não conhecem o processo, enfim. E aí a minha revolta com essa questão em particular já tem a ver com o conselho, não é nem questão com esse cara em particular, porque isso acontece porque o nosso conselho é muito fraco, né? Aproveita a crítica também para o Conselho Regional de Psicologia, que é problemático e permite esse tipo de coisa. Mas o que me revolta, em particular desse caso, desse profissional, é o seguinte, que ele foi exposto, e eu não lembro a frase exatamente, mas ele usou como desculpa que tinha questões mentais e por isso estava tendo esse tipo de comportamento. E foi aí a minha revolta ontem do áudio com a Sil. Por que que a gente tem tanto esse discurso de pessoas que são expostas fazendo coisas erradas e elas usam esse discurso de é porque eu estou passando por tal coisa e eu fiz tal coisa, eu tô sofrendo, é por isso que eu me senti no direito de abusar, de assediar, de estuprar. Caraca, meu povo, assuma que não tem caráter. É muito mais fácil, né? É muito menos feio, aliás, né? E essa é a minha revolta, em particular, com essa situação. É essa fala que nós vemos diariamente de eu não queria falar, mas muitas vezes homens, né? Quem que a gente vê muito mais nesses assuntos de abuso, de assédio, de estupro, são homens. Então, esse tipo de fala chega a ser clichê, né? O homem fala assim, porque eu estava sofrendo, por isso que eu bati, eu estava sofrendo, por isso que eu assediei. Você fala, enfim, completamente. Pronto, tive meu momento já de desabafo. Pode continuar a conversa. Nem todo homem vai sempre um homem, né? Ou pelo menos Nem sempre frequentemente. um homem, mas sempre um homem, né, gente? É difícil, é difícil. Mas é isso, pronto, já tive meu momento de desabafo. Obrigada Primeira pelo coisa espaço. que eu queria falar foi sobre os quatro cavaleiros do apocalipse da saúde mental, que é o psicoterapeuta não psicólogo, o coach quântico, o terapeuta holístico e o constelador familiar. São os quatro cavaleiros do apocalipse da saúde mental. Porque o, o que vem disso daí é sempre problema. É impressionante como essas abordagens aí, e falo abordagens não no sentido de abordagem em linha teórica da psicologia, mas formas de abordar, geram problemas para as pessoas. É, é grave, é difícil, é um problema, de verdade, assim, um problema na clínica e na saúde mental. Tendo isto posto, qual foi a outra coisa que você tinha falado? Eu devia ter anotado. Foi da fala lá, da desculpa, de que estou passando por problemas Está passando psicológicos. por sofrimento. É, acontece muito, né? Acontece muito. Tem um grande autor que eu gosto muito do trabalho, mas agora eu não sei se gosto, estou numa relação de amor e ódio com a obra, que é Neil Gaiman, que recentemente estourou um escândalo enorme de várias situações de assédio, de abuso sexual, e ele disse que ele fez isso porque ele é autista e não conseguia perceber a linguagem não verbal.
E a discussão que está se tendo é que ele é um cara que sabe o que é certo e o que é errado, supostamente, nesse sentido. Porque ele escreveu toneladas de livros e graphic novels mostrando isso. Ele sempre foi crítico. De certa forma, a obra de Neil Gaiman era quase um modelo de moral e conduta para pessoas que não são necessariamente comuns e de repente ele vem e faz isso. Então tem uma coisa que é um luto inteiro da comunidade. Eu também estou lendo aqui a mensagem. Denise fala o seguinte: tenho problemas na minha profissão com pacientes que vêm desses profissionais. Denise é nutricionista, inclusive tem uma live com ela aqui no meu feed, vejam. Tenho problemas pessoais com os Cavaleiros do Apocalipse que querem me ensinar sobre fibromialgia. Eu ouço cada absurdo. Olha, Ivan tá aqui, bem-vindo. Ivan foi nosso professor da FMU. Eu tô convidando ele, eu quero muito convidar ele, trazer ele para fazer uma live aqui com a gente. Quer dizer, não com a gente, no meu perfil, no projeto de quarta-feira. Mas enfim, voltando à mensagem da Denise. A gente está falando do problema desses 4 cavaleiros do Apocalipse na saúde mental. Ela já traz um problema na nutrição. Olha em quantos aspectos, em A gente quantos âmbitos. percebe que é muito, vai muito além, não tá só na psico, vai muito além o problema. Pois é, e aí Gravíssimo. ela fala aqui de uma coisa pessoal, ela tem fibromialgia e ouve coisas absurdas. Me lembro de um certo coach aí, que é candidato a prefeito, inclusive, nesse momento, que falou para o cadeirante que ele só precisava ter força de vontade para levantar e andar. Enfim, voltando ao tema central, me lembra muito o trabalho de Valesca Zanello, que ela fala sobre a casa dos homens. É como se para os homens existirem dentro da comunidade dos homens, eles precisam passar por estágios, como se cada cômodo dessa casa fosse um estágio dessa masculinidade. E que eles precisam passar por rituais para poder acessar esses cômodos. E esses rituais, de certa forma, têm a ver com misoginia, basicamente, de colocar a mulher numa posição inferior, tem a ver com sexualidade, tem a ver com várias questões. É um trabalho muito interessante, que vale a pena dar uma olhada. Depois eu boto aqui nos comentários, no fixado, eu deixo, né, uma referência para esse trabalho da Casa dos Homens. Mas ler e ver essa pesquisa, ela faz uma pesquisa em grupos de WhatsApp de homens. Tem uns infiltrados nos grupos. E aí vão categorizando os tipos de mensagem e os memes que mandam. E a partir disso se faz esse estudo, essa pesquisa. É interessantíssimo. E me faz perceber o quanto essa toxicidade da masculinidade, esses modos de conduta, do que o que é que torna um homem, quem é esse ser tão poderoso a quem devemos obedecer e servir. Sil? É possível. Eu travei, não foi a internet, não. Fui eu que travei um segundo para continuar a frase. É possível. E eu acho que é, mas eu não posso dizer que é um fato. E tantos moldes, tanto, tantos moldes mesmo, que esses homens precisam se encaixar. Como é que eles conseguem ser eles mesmos dentro desse processo? Como é que eles conseguem descobrir quem eles são dentro desses processos? Como é que eles não estão absolutamente todos desesperadamente em sofrimento profundo por não ter absolutamente nenhum contato com quem eles são em sua essência? A verdade é que eles acabam não tendo contato, né? Até porque é muito problemático quando a gente para pensar nessa questão de padrões, né? Ah, o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo. Quando a gente. Nesse sentido, eu acredito que para mulheres, de certa forma, eu não vou falar que é menos ruim, porque existem sim, os padrões também do que mulher tem que ser ou não, mas eu tenho, às vezes, a impressão de que isso para homem é de uma forma muito mais fria, não sei, eu não sei a palavra, mais Eu diria grosseira, violenta. violenta, isso, é muito mais violento.
E isso é muito problemático, porque nós não, né? A sociedade cria homens violentos que reproduzem isso diariamente, e o que é péssimo. É péssimo. A gente vê homens aí com conversa de que ai, não pode chorar, porque não pode falar de sentimento, porque não pode usar, porque não pode isso. Ah, mas em que momento, então, vocês vão se permitir entrar em contato com quem vocês são? Em qual momento vocês vão se permitir sair desse ciclo violento e horrível que nós vemos diariamente, que só gera coisas ruins, sabe? Não só para homens, mas para a sociedade como um todo, para mulheres também. Me lembra muito quem da Barbie, me lembrou muito quem agora essa conversa, gente. Barbie, acho que exatamente, gente, Barbie, esse filme ele é muito interessante porque ele mostra esses dois lados. E ele mostra esse lado que nós estamos trazendo hoje, de como esses padrões tóxicos masculinos também são muito ruins para eles, não só para a gente. E eu acho isso muito interessante porque não é muito frequente nós pararmos para ver esse outro lado, né? A gente muitas vezes, até porque é muito mais estampada a violência direcionada a mulheres, né? Então é muito mais fácil a gente encontrar 300 mil exemplos diários de como mulheres é, são usadas e, enfim, como é difícil ser mulher, né, nesse planeta, enfim. E aí a gente acaba esquecendo de olhar para esse outro lado também, sobre o sofrimento masculino, né? É uma conversa que a gente não tem muita frequência. Até porque quando se tenta ter, aí a gente vê uma reatividade muito grande também, né? Tipo, ah, não, mas isso não é coisa de homem. Ai, mas isso é frescura. Ah, mas isso é mimimi. Ai, não sei o quê. Aí você para olhar as pessoas que estão falando isso, é a pessoa que tem algum tipo de vício, que não sabe lidar com as próprias emoções e que não sabe se expressar. Peraí, querido, se olha um pouquinho, se observa assim só um pouquinho, sabe? Será que é tão frescura? Se é tanta frescura? Será que é mimimi? Mesmo é você que não quer aceitar que você também tá cheio de problemas, só que não consegue resolver. Mas é muito mais fácil falar que é frescura. Aí você É me porque deixa um pra pouco isso revoltada. precisa olhar, né? Precisa encarar o monstro. E, exatamente, né? E para encarar o monstro, você tem que aceitar que ele existe. E é difícil a gente aceitar, né, que todos nós temos um monstrinho dentro de nós, né? Isso não é fácil de aceitar. Realmente. É isso. Eu Ai. acho que não dá para dizer que os homens sofrem mais violência dentro do patriarcado que as mulheres. Não foi exatamente essa frase, mas Não, não. serve. Não foi isso que você falou, mas serve para o que eu vou dizer agora, só para ilustrar. Hum. Mas eu entendo que são formas de violência distintas. Eu acho que todo mundo sofre muita violência nesse sistema nosso. Desde muito cedo, desde que a gente é muito pequeno. Eu não acho. Eu nem sei se eu diria que mulheres sofrem mais do que homens. Eu acho que são formas distintas mesmo. E que todas as pessoas têm muito sofrimento por causa disso. Não só por causa disso, mas também e talvez principalmente por causa disso. Uhum. Por esses papéis postos do que é certo, do que é errado, do que é ser homem, do que é ser mulher. Me lembra duas coisas que eu vi. Essa semana sobre negócio de energia masculina, energia feminina, cérebro feminino, cérebro masculino. E aí eu fico. Tem uma coisa que não me entra na cabeça. Se tem uma mulher que tem aquela energia é feminina, no meu entendimento. E se um homem tem aquela energia é masculina, se houver energia masculina e feminina. Vou explicar melhor para fazer mais sentido o que eu quero dizer. Que independente se essa energia é agressiva, é ativa ou passiva, é submissa ou se é controladora, se é agressiva, se é. Se está no indivíduo do sexo feminino, é feminina. O que quer que seja. Uhum.
A Sim. mesma coisa que, que o ato de ser delicado, de cuidar, de gostar do que é belo. Tô pensando nos arquétipos, né? Nos estereótipos, no que eu leio as pessoas falando. São coisas que. E tem homens que gostam de fazer isso. Isso também é masculino, Uhum. Sim. sabe? Só que isso é vetado, tolhido, esmagado. E aí me leva a uma outra coisa. Eu vou fazer a conexão das duas coisas e vai fazer sentido, eu acho, espero. Que foi um outro fio do Threads que estava tendo esses dias sobre a história de quem é que senta no banco da frente do carro, junto com o marido. Se é a esposa ou se é a sogra. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa discussão, muito, é que os homens falam que tem que ser a esposa, porque elas têm que ajudar ele quando ele está dirigindo. E as mulheres falam que tem que ser a esposa, porque o carro também é meu. E essa diferença de perspectiva me chamou muita atenção. O carro também é meu, eu vou sentar na frente. Mas os homens falam, em grande maioria, a esposa tem que sentar na frente porque ela tem que me ajudar quando eu estiver dirigindo. Eu acho que essa conversa de energia masculina e feminina gente, eu acho esse assunto muito problemático também, particularmente. Não sei vão ter pessoas aí, não sei se isso vai gerar algum tipo de resposta problemática das pessoas, mas eu acho que a gente tentar dividir o que é energia masculina e o que é energia feminina é só mais uma forma. Calma, tá passando uma moto bem na minha janela. Acho que é só mais uma forma de colocar papéis, de falar assim, ah, isso aqui é de mulher, isso aqui é de homem. Eu, particularmente, acho isso muito problemático. Eu particularmente, tenho a mesma visão da Sil, assim, ah, se você é homem e aí gosta de coisa delicada, ok, então isso também é energia masculina, mas se você é mulher e gosta de coisa delicada, ok, então é energia feminina. Não é isso que vai definir o que é um homem e o que é uma mulher. O negócio vai Sim, muito mais. Além disso, se você se define como homem só porque você gosta, sabe, de carro, então peraí. É só isso a definição de homem para você, gostar de carro. Assim como uma mulher que só se define mulher porque, eu gosto de, não sei, eu gosto de coisas delicadas e bonitinhas. É só isso a definição de mulher, só para aí. Então, eu particularmente acho muito problemático essa conversa. E, infelizmente, é uma coisa que eu tenho a impressão que tá ganhando um espaço gigantesco. O que eu vejo de pessoas ali, psicoterapeutas, coaches e até psicólogos. Isso, aliás, acho que é um parênteses importantíssimo para a gente colocar aqui, né? A gente fez eu particularmente, né, no meu momento de revolta, fiz uma mega crítica aí pro pessoal que atua sem ter formação. Não estou falando que todos os psicólogos também são maravilhosos, super éticos e etc. Não, também existem muitas pessoas formadas falando e fazendo coisas assim estrondosas, né? Vergonha da profissão aí. Enfim, só um acontece. parêntese rapidinho, mas dessas dá para denunciar para o Conselho de Ética. Exatamente. Esse é o Essa é o conselho ponto. que essa você consegue denunciar para o Conselho de Ética. As outras é você e Deus. Exatamente, esse é o ponto, né? Existem também psicólogos, mas a partir do momento que você está dentro ali da área, você corre o risco de ser denunciado por estar falando várias asneiras na internet. Quando a gente está falando de pessoas que apenas pegam o título sem nenhum conhecimento, sem nenhum estudo aprofundado, a gente não tem muito o que fazer com essas pessoas. Esse é o problema. Mas, tá falando de energia masculina e feminina, não lembro o que eu tava falando, que eu vim para esse lado. Mas enfim, é isso. Eu acho que é uma conversa muito problemática e é algo que tem ganhado muito espaço. Eu, particularmente, vejo muito. Infelizmente, não sei porque o algoritmo tá me mandando esses negócios, aparece para mim, mas aparece e eu fico revoltada cada vez que eu leio um negócio desse. E eu acho que nesse cenário das pessoas estarem tentando sair de um padrão, se descobrir, etc., eu tenho a impressão que também tem muito esse movimento hoje social das pessoas estarem lutando, sabe? Falar assim, eu não quero seguir padrão, eu não quero estar numa caixinha, mas ao mesmo tempo parece que quanto mais a gente está tentando sair disso,
a gente, na verdade, só tá trocando de caixinha, sabe? Eu tenho muito esse sentimento, às vezes, de que, na verdade, a gente só tá indo para outra caixinha, achando que é assim, pronto, agora eu sou livre, e não, não é tão livre assim. Na verdade, só estamos indo para outro padrão. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão de energia masculina e feminina. É essa questão. É. Faz muito sentido. Denise falou chocada com isso, o homem sempre colocando a mulher em papel de servidão. É exatamente isso. É exatamente. Só que é isso. Na verdade, a coisa do colocar em papéis. Quem cuida, quem é cuidado. Quem serve, quem é servido. E isso vai tolhendo a autonomia de todo mundo no processo. No fim das contas, o que eu vejo é isso: é que você tem um molde, e se você não seguir de acordo com aquele molde, você está errado e vai morrer em culpa e sofrimento. E aí você não se conhece no processo. O que é que eu gosto? O que é que eu quero? O que é que me faz bem de fato? A maioria dos homens, quando você se aproxima, eles se mostram incomodados com isso. Se mostram incomodados com essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, não consegue se desvencilhar porque o comportamento do bando, da manada, não permite. É, Sil? Oi, eu falei liberte homens. Nossa, se liberta, por favor, gente. E É, aí, é nesse cenário que eu acho que é muito triste, né? Porque a gente vê muitas vezes homens, eu acho que talvez nessa situação seja um pouquinho mais homens, se colocando cada vez mais dentro de uma bolha mesmo, sabe? Tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso demonstrar, eu não posso falar que eu quero isso ou aquilo. E aí eles vão se encolhendo assim, sabe? Tipo, entrando dentro deles e se prendendo cada vez mais. E eu acho que esse tipo de coisa nos deixa mais violentos, mais reativos, mais agressivos. Aí parece que vai despertando cada vez mais essa violência que quase sempre é de homem, direcionado para mulheres. Hum? resposta de luta e fuga até. Sim, Tá? O sim, gatilho do estresse está apertado o tempo todo. o tempo todo, de fato. É isso, gente. Bora refletir um pouquinho mais sobre isso. Aí, aliás, ó, falou só, a gente. Um ponto que eu acho que é interessante a gente trazer, já que nós acabamos linkando a questão de toxicidade masculina, a questão de profissionais. Uma coisa que ficou muito em alta há um tempo atrás, até por conta do calvo do Campari, né? Que nós teve uma época que todo mundo falava do calvo do Campari, calvo do Campari. E aí acho que ficou super em alta esse assunto de Red Pill, e eu não sei muito detalhado de todo mundo que está dentro desse aspecto, eu só lembro desse porque eles eram o que aparecia mais para mim. E uma coisa que eu acho muito triste dentro desse universo masculino é como, aí entra a questão dos profissionais sem caráter, eles usam muito dessa vulnerabilidade, né, para tirar proveito desses homens nessas situações, gente. Porque eu tenho muito dessa visão. Eu acho que as pessoas, esses homens que buscam muito essas questões de entender assim, homem, como você tem que se comportar, o que você tem que aceitar ou não de uma mulher, sabe? Buscar sempre uma resposta externa, sabe? Aí, quem que eu preciso ser? O que eu preciso fazer para ser aceito? O que eu não posso fazer? Eu vejo como pessoas que estão num momento de vulnerabilidade, porque elas não conseguem descobrir sozinhas, elas não conseguem entender sozinhas o que elas precisam, quais são as necessidades delas que precisam ser supridas. Então elas precisam que venha alguém de fora e fale, você precisa ser desse jeito, você precisa disso ou daquilo. E aí a gente encontra nessas comunidades que, ao meu ver, tiram muito proveito desses homens nesse momento, porque eles vão aceitar qualquer coisa que você fale para eles. Ainda mais dentro desse setor que são homens, são para homens, então, né, acaba sendo talvez mais válido até para eles. Eu acho que isso é muito triste e é algo que a gente vê, assim, muito frequentemente.
Homens também sendo usados no momento de vulnerabilidade por pessoas que só querem tirar proveito, por conta desse sistema patriarcal e extremamente violento que nós vivemos. Me lembra Péssimo. aqueles vídeos que rolava dos caras fazendo, né, gritando, encontro dos caras para gritar, libere sua besta interna. É, Complicado. a gente tem que respirar muito fundo é isso, é respirar muito fundo e não sei, eu nem sei. Respirar muito fundo e mais o quê? Não sei também. Porque Acho que a gente tem que botar isso na mesa e começar a mostrar o que está acontecendo e falar a respeito e parar de negar. É o começo, é o sim. primeiro passo. Eu acho que falar sobre o assunto, na verdade, não só falar sobre, mas falar com, trazer o assunto, vivenciar o assunto, porque isso tudo tem a ver com o que a gente estava falando na semana passada, inclusive. Me lembra muito a escala de desenvolvimento moral de Kohlberg que eu mencionei na última live. A Uhum. questão de tem alguém tomando decisões por mim e dizendo como eu devo ser, como eu devo viver. A vida seria muito mais fácil, supostamente, se tivesse ali um manual certinho de como fazer tudo. Não Sim, tem. Tá todo mundo sim, tentando, cada um está inventando uma maneira possível, mas ninguém sim. tem uma resposta. Uhum. É, Até eu porque acho que. cada um é diferente, né? Oi? Até porque cada um é diferente. Sim, sim. 11h40 É já. exatamente. Já bora terminar, só vou terminar que a gente já termina. Eu acho que é interessante a gente levar essa frase aí do todo mundo é diferente, né? Não dá pra gente impor, né? Pôr um padrão, falar todo mundo vai ser desse jeito, exatamente por conta disso. Quando a gente tenta deixar todo mundo muito igual, nós esquecemos das individualidades de cada pessoa, do que nos faz ser diferentes um do outro. E isso é tão rico, as diferenças, né? É uma coisa tão boa. Imagina que chato se todo mundo fosse igual, agisse exatamente da mesma forma, falasse da mesma forma, etc. Ai, que tédio que seria. Então, eu acho que é importante a gente olhar mesmo desse jeito, aceitem as diferenças, gente. Não fiquem se prendendo a caixinhas, se libertem, se olhem. Isso é muito bom e é importante. É bom mesmo. É Bora, necessário. necessário. Beijo pra você. Sextou. Bom fim de semana. Bom Tchau, final de gente. semana. Facebook. Beijos. Ah, Fiquem bem. tem novidade aí, hein? Tem novidade vindo. Quem estiver acompanhando aqui, só queria dizer uma coisinha psicossurtada. Vem coisa muito legal aí esse mês aí. Fiquem ligados e ligadas. Ai, gente, Beijo, que atento. Denise. Obrigada pela sua participação. Obrigada a todo mundo que assistiu. Até mais.